entra em regionalização do Brasil. Vamos pegar nosso paizinho aqui, ó, e regionalizar ele. Primeiro aí que a gente precisa analisar a localização, né? O Brasil está localizado na América do Sul e é o quinto maior em território. Primeiro, Rússia, que está indicando aqui, ó, em cima, Rússia. Segundo, Canadá. Terceiro, China. Quarto, Estados Unidos. Detalhe, os Estados Unidos é quarto por causa disso daqui, ó, por causa do Alasca. Esse território contínuo dos Estados Unidos aqui, ó, é menor que o território brasileiro. Porém, os Estados Unidos comprou o Alasca no século XIX, e aí o território estadunidense é maior que o Brasil. E detalhe, hein, eu vi uma analogia corrigindo a inflação da época. O Alasca custou menos que o Cristiano Ronaldo custou para o Real Madrid. Olha aí, ó. Olha uma analogia aí. No século XIX, obviamente. Vamos entender aí, ó, agora. Certo? Brasil. Olha aí, nosso território lindo. Ó, o Brasil tem uma grande extensão territorial. É considerado um país continental. É o quinto maior território nacional do mundo. Isso apresenta vantagens para o território nacional, mas algumas desvantagens, certo? E é comum em prova o cara cobrar isso de vocês. Vantagens de o Brasil ter uma grande extensão territorial. Maior quantidade e diversidade de recursos naturais. E mais poder pelo espaço controlado. Isso é uma vantagem. Espaço é poder, território, a gente conversou sobre isso. E quando a gente fala recursos naturais, é variados. Solo, uma diversificação. Recursos minerais, diversificado. Clima, tudo diversificado. Né? A vegetação diversificada. Isso traz elementos muito favoráveis para o país. Só que a desvantagem, vamos lá, pensa na desvantagem. E justamente essa desvantagem está muito associada com o nível econômico do Brasil, pensando na teoria norte-sul, pensando na questão de desenvolvido e subdesenvolvido. A desvantagem é uma complexidade administrativa, que exige o quê? Gastos financeiros, isso aí já é um problema, e capacidade de gerenciar. Então, uma grande extensão territorial não são só vantagens. Apresenta alguma desvantagem, sim. Uma complexidade de gerenciar. É difícil, ainda mais o Brasil. A gente vai falar sobre clima, vegetação. O Brasil tem grande parte da floresta amazônica. Isso é muito problemático. Muito problemático. Por quê? Porque a floresta é densa. Como que você vai controlar a entrada e saída? A gente sofre com entradas de contrabandos, tráfico de drogas, armas. Tudo vem ali, né? Tudo não, mas grande parte desses problemas sociais do Brasil relacionado ao contrabando vem pela floresta amazônica devido a essa complexidade de administrar a fronteira do território nacional. Beleza? E dinheiro, enfim. É um problema, é uma desvantagem. Tudo bem? Mas a vantagem, ela é relacionada principalmente com os recursos naturais. E aí, ó, a gente vai regionalizar. E a principal regionalização do Brasil, ou seja, a gente divide em regiões do Brasil de acordo com o IBGE. Quem é o IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E como que ele regionaliza? Né? Ele faz um levantamento de informações geográficas, estatísticas e cartográficas para o governo brasileiro. É ele responsável pelo censo. Então, a nossa divisão oficial político-administrativa é feita pelo IBGE. E como que o IBGE faz essa divisão? É a denominada macro-região do IBGE. É a divisão oficial, como eu disse para vocês, político-administrativa. Tem um intuito administrativo de controlar as despesas na administração do território nacional, considerando vários fatores, não é um só. Leve em consideração a formação histórica do Brasil, o desenvolvimento, certo? População, economia, clima também, os fatores naturais, entre em consideração para fazer essa macro divisão do IBGE. E como que é feita essa macro divisão aí, né? Como que foi feita ao longo da história? Olha aí, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aí aqui, ó. Olha aqui, ó. Primeira, ó. Observe aí na tela. 1940, primeira divisão aí regional do Brasil. Certo? Primeira divisão regional do Brasil. Então você que já é familiarizado com o mapa do Brasil, olha aí, ó. Mato Grosso não era dividido com Mato Grosso do Sul.
Goiás não era dividido com Tocantins. Beleza? Segunda aí, ó. Segunda, continua, né? Continua mais ou menos no mesmo formato. O que diferencia aí? Vamos lá. Ó, o Mato Grosso não existia Rondônia aqui, ó, em 1940. Aqui você já tem território de Rondônia na década de 70. Tudo bem? São essas divisões. E hoje, né, a divisão regional atual. Então vamos lá. Divisão regional atual, que é a mais importante. E aqui você é fácil, você ao longo da sua vida estudantil, com certeza já consegue decorar mais ou menos como que o território nacional é subdividido. Então, ó, em verde aí, ó, é a região norte. Beleza? Região norte. Leve em consideração, ó, vamos lá, região norte em verde. Leve em consideração esses estados aqui, ó. Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Só para vocês se familiarizarem, tá, gente? Só para vocês se familiarizarem. Corresponde aqui, ó, 7 estados da federação. Segundo aí, ó, segundo. Deixa eu dar melhorar aqui, ó. Segundo, ó, vou ter que sair aqui da tela. Deixa eu vir para cá, ó. Aqui, ó, Nordeste. Em amarelo aí, ó, Nordeste. Vamos lá. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e o grandão aqui, ó, Bahia. 9 estados da federação. Detalhe que eu chamo a atenção aqui para vocês. Levando em consideração os estados da região norte e os estados da região nordeste, já são quantos? Já são 16 estados. Já é a grande maioria. Isso dá um poder político para os caras, principalmente no Senado. É porque a política, né, leva em consideração o Senado, né, a eleição legislativa, leva em consideração 3 senadores por estado. Então, quem tem mais estado no Brasil? Região norte e nordeste. Tudo bem? Tranquilos? Seguindo aí, ó, Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, mais o Distrito Federal, que é o distrito que é a capital do Brasil, onde está Brasília. Tudo bem? Aí fica fácil, né? Sudeste, a nossa região, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí nós fechamos. Nós fechamos em 5 macro-regiões. Como que foi feita essa sub-região? Olha aí, ó. Tem uma imagem animada aí para vocês. Um GIF, certo? Feita dessa forma aí. Olha aí. Deixar passar mais uma vez, ó. Olha lá, de novo. Olha que legal. Olha que tecnologia maravilhosa. Vamos lá, gente. Leandro, só existe a forma oficial de regionalizar? Não. Nós temos outras formas de regionalizar o Brasil. E nós temos 2 grandes formas, bem famosas aí ao longo da história, que a gente vai chamar para vocês. A primeira é a região geoeconômica proposta pelo Pedro Pinchas Geiger, e divide o Brasil em 3 regiões, levando em consideração o quê? O aspecto econômico de cada área. Então, ó, região geoeconômica da Amazônia, região geoeconômica do Centro-Sul e região geoeconômica do Nordeste. Perceba aí, ó, como que é essa região geoeconômica. Eu quero dar um zoom na parte visual. Perceba, o material chama atenção pra gente, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. O material chama atenção pra gente, em linhas pretas contornadas, a divisão oficial pelo IBGE. Só que o Pedro Geiger aí, ele não respeita a divisão oficial política administrativa. Perceba, em verde aí, ó, ele chama de região geoeconômica amazônica. Ele leva em consideração toda a área da floresta amazônica no Brasil. E aí extrapola a região norte. A floresta amazônica no Brasil leva em consideração todos os estados da região norte, o norte do Mato Grosso, olha aí, Mato Grosso não é região norte, e o oeste do Maranhão, que também não é região norte. Tudo bem? O que ele leva em consideração? Que a economia dessa área está direcionada à floresta amazônica. Então, extrativismo, né, principalmente. Tudo bem? Região Nordeste. Opa! Região Nordeste aqui, ó. Em rosa aí. Região Nordeste. Não tem o oeste do Maranhão. Em compensação, acrescenta o norte de Minas Gerais.
O norte de Minas Gerais tem as características geoeconômicas do sertão nordestino. Tudo bem? As mesmas condições econômicas, e é uma região seca também, a gente vai estudar em clima. Certo? Então leve em consideração todos os estados da região norte, menos a parte oeste do Maranhão, mais o norte de Minas Gerais. Tudo bem? E por fim, a região centro-sul, em amarelo, que aí é o restante do território nacional. Região centro-sul, que tem as mesmas características, principalmente urbano e industrial, que ele vai chamar a atenção pra gente. A divisão do professor Milton Santos, 4 Brasis. O famoso professor expoente da geografia, conhecido internacionalmente, Milton Santos. Tudo bem? E o que ele leva em consideração? O meio técnico, científico e informacional. Ele leva em consideração isso. É a divisão do meio técnico, científico e informacional. Leva em consideração a concentração de técnica industrial, técnica científica e centros de fibra ótica para a informação correr. Né? Leva em consideração muito a internet. Né? Ele fez esse estudo aí na década de 90. E aí, são 4 Brasis. Concentrada. A região que vai concentrar mais o meio técnico, científico e informacional. Aí ele divide o centro-oeste, nordeste e Amazônia. Vamos para a parte visual, que eu quero chamar a atenção para vocês. Ó, vamos lá. A região... A região da Amazônia. Ele não leva em consideração o Tocantins, mas um detalhe diferentemente do Pinchas, do Pedro Pinchas Geiger, ele não leva em consideração o Tocantins. Ele coloca o Tocantins na parte centro-oeste. Tudo bem? Então é essa a divisão do professor Milton Santos. Respeita a divisão política administrativa, mas joga o Tocantins. Fala que o Tocantins não tem a concentração técnico-científico informacional igual a região do Norte. É mais parecida com a região técnico-científico informacional do Centro-Oeste. O Centro-Oeste, por sua vez, acrescenta o Tocantins. Região Nordeste é toda a região Nordeste mesmo. E a região concentrada leva em consideração quem? Sudeste e Sul do país, na questão oficial. Tá? E aqui, gente, a concentrada é a mais importante. É a que apresenta a melhor infraestrutura, é o meio técnico, apresenta os centros de pesquisas, as grandes universidades do Brasil estão localizadas nessa região. A região concentrada, concentra o meio técnico, científico e informacional. Uma complexa infraestrutura. O Brasil, a gente acabou de ver, né, que é um país subdesenvolvido, porém, pensando em tecnologia, onde vai concentrar no território nacional, principalmente na região sudeste, mas ele dá uma estendida para a região sul também. É o polo industrial, econômico no território nacional. Certo, gente? Tranquilo? E aí nós encerramos aqui a nossa discussão sobre a regionalização do Brasil. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Ótica Carvalho, óculos e relógios que combinam com a sua rotina e o seu momento. Nos siga nas nossas redes sociais, @Ótica Carvalho no Instagram e facebook.com/óticacarvalho.oficial. A gente vai trabalhar hoje com a geometria euclidiana, que é falar sobre esses elementos que dão origem às nossas retas, semirretas, que são figuras, polígonos, né? E todas as informações que a gente tem. Olha lá. Primeira coisa que eu tenho aqui é chamado de ente geométrico. São pedacinhos, né, de figuras, são figuras que dão origem a outras coisas. Então, ele está falando assim, que o ponto, a reta e o plano, eles são chamados de entes geométricos. Por quê? Porque eles é que são os nossos elementos
que vão compor outras figuras. Depois disso, a gente tem uma classificação. Então, por exemplo, ele fala aqui, ó, os pontos eles são representados pelas letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um ponto A, né? Ponto B, ponto C, ponto P, ponto Q, a letra que eu quiser, só que ela deve ser uma letra maiúscula. Aí a gente sabe que se eu pegar muitos pontos e colocar um ao lado do outro, eles vão formar linhas que podem ser curvas ou retas. A reta, ela é um conjunto desses pontos, mas ele é um conjunto infinito, porque a reta, ela não tem tamanho, a gente não consegue medir uma reta. A gente consegue medir um pedacinho dela, mas a reta, ela é infinita. Ela não tem começo e ela não tem fim. E ela pode ser representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Então, eu posso ter um ponto azão e uma reta azinho. Então, letras maiúsculas para pontos, letras minúsculas para retas. Ah, então, o que é mesmo uma reta? É um conjunto infinito de pontos. Então, a gente tem sempre um conceito, né? Aí vocês devem estar perguntando assim, mas professora Ênia, qual é a definição de um ponto? Com toda a ênfase do mundo. Ponto é um ponto e ponto. Não tem o que explicar, gente. O ponto ele não tem dimensão. Então não tem o que explicar. Ele é por si próprio. Eu olho para a cara dele e falo assim, muito prazer, ponto. E é isso aí. Não tem definição. A reta sim é um conjunto infinito de pontos. Agora, é lógico, quando eu pego uma reta, outra reta e limito um espaço, esse meu espaço é chamado de plano, olha lá. E o meu plano, ele pode ter diversos formatos, ele tem que ser um espaço fechado. Então, por exemplo, aqui dentro, ó, um espaço limitado, que a gente chama de plano, a partir de 3 retas. Ele é representado por letras minúsculas, só que do alfabeto grego. Então, alfa, beta, gama, teta, pi, rho, épsilon. Então, várias letras do alfabeto grego que eu posso usar. Nesse caso aqui, a gente tem esse plano que se chama alfa. Ele parece um A, né? Ou parece um peixe sem rabo, sei lá. Ele parece uma figura parecida, mais ou menos com um 2 sem a parte de cima. Vão imaginando aí o que vocês quiserem, tá? Então, aqui a gente tem a representação desse plano pela letra alfa. Depois a gente dá uma olhadinha nas outras letras, ok? Então, foi aí que a geometria surgiu, a partir do ponto que deu origem à reta, e as retas se cruzaram e deram origem a um espaço fechado chamado plano. Bom, agora a gente tem essas retas se comportando de determinadas maneiras no plano. Axiomas são coisas que a gente lê e não precisa explicar por quê. Tá na cara. Não tem o que justificar. Teorema sim, teorema você justifica. Aqui ele está falando o seguinte, olha bem para essa figura aqui, ó. Por 2 pontos, P e Q, passa uma única reta. Gente, se ela passar por P e por Q, e passar por Q e por P, ela é a mesma reta. Eu não consigo fazer uma outra reta diferente dessa, passar por esses 2 pontos. Ao passo que quando você faz a reta passar por um único ponto, essa direção dela, ela pode variar. Porque é como se ela tivesse presa
num prego e você girasse. E ela tem diversas posições. Então, o nosso axioma 2, ele fala assim, por um ponto passam infinitas retas. Eu posso ficar traçando quanto eu quiser aqui, que eu vou conseguir sempre traçar mais uma reta. Então, isso é super importante, gente. Por um ponto passam infinitas retas, por 2 pontos passam uma única reta. Certo? O que a gente disse aqui, olha, sobre o que é a reta? Ela é um conjunto infinito de pontos. Tanto é que a gente tem aqui um pontilhado, aqui também a gente tem um pontilhado, que está falando o quê? Ela continua e ela continua. Isso daí me dá duas coisas que a gente às vezes confunde um pouquinho. Direção e sentido, tá? A direção é sempre horizontal, vertical ou inclinada. O sentido é para norte, para sul, para leste, para oeste, para esquerda, para direita, para cima, para baixo, é para onde a gente está riscando. Certo? Agora, isso daqui, a gente sabe que se eu limitar um espaço aqui, eu posso até dizer, aqui eu tenho um plano. Então, a minha reta, ela é composta por infinitos pontos, mas sempre existe um ponto que não está sobre a reta, está fora dela. Então, aqui o que está escrito? Dado uma reta, existe pelo menos um ponto fora dela. Lógico que existem infinitos, né? Mas pelo menos um, certeza. E por 3 pontos não colineares. Então, vamos pensar na palavra colinear. Co quer dizer mesma. Linear quer dizer linha. Mesma linha, mesma reta. Olha só um pouquinho. São 3 pontos. Esses 2 pontos, eles estão sobre a mesma reta. Mas esse aqui não. Esses 2 pontos, eles estão sobre a mesma reta, mas esse aqui não. Então, a gente fala que eles não são colineares, porque cada hora tem uma outra reta que não é aquela que eu estou olhando ou considerando. Esses 3 pontos não colineares, eles formam um plano. Tá? Eles formam um plano, que é um espaço limitado, fechado, onde lá dentro existem infinitas retas e infinitos pontos. Se eu quiser desenhar aqui dentro milhares, milhões, bilhões de pontos, eu consigo. A mesma coisa com retas, eu posso traçar quantas eu quiser dentro de um plano. Então, a gente tem um ponto. Uma reta tem infinitos pontos e um plano tem infinitos pontos e infinitas retas. O menor plano que a gente consegue limitar seria formado por 3 pontos não colineares, e aí a gente conhece essa figura, sabe que isso daqui é um triângulo, né? Então, é a menor figura, quer dizer, em quantidade de lados que eu consigo determinar como plano, é um triângulo, tá? Aí ele fala assim, ó, um ponto qualquer de uma reta divide essa reta em 2 semi-retas. Semi quer dizer metade. Então, daquele ponto para a direita eu tenho a metade da reta, daquele ponto para a esquerda eu tenho a outra metade. Aí vocês devem estar perguntando, mas como que você sabe que ali é a metade? Não, eu estou dizendo que a partir dali eu vou desenhar a mesma quantidade de reta dos 2 lados. E aí eu posso considerar como semi, que quer dizer metade. Então, uma semi-reta que vai para o sentido da direita e uma semi-reta que vai para o sentido da esquerda. E esse meu ponto aqui, então, é a origem. Então, vamos fazer assim, ó. A semi-reta, ela começa no ponto e segue em direção à seta. A outra semi-reta, vamos passar para cá agora, ela começa nesse ponto e vai em direção à outra reta, à outra seta. Esses são os sentidos, ok? Bom, lógico que se eu tenho vários pontos, eu tenho várias retas, elas estão no plano e elas se comportam de maneiras diferentes de acordo com o meu desenho ou a minha posição.
dessa reta. Então a gente fala que as posições relativas entre duas retas, elas são, não se cruzam num único ponto, ou são a mesma reta, ou caminham uma sobre a outra o tempo todo. Tá, entendi isso. Quando elas nunca se encontram, a gente tem a situação de retas paralelas. O que eu sei? Que a distância entre elas é sempre a mesma, tá? E a gente diz, então, que as retas paralelas, elas jamais têm intersecção. Elas jamais se encontram. Tem um maluco que falou que as paralelas se encontram no infinito. Mas como a gente não sabe onde é o infinito, eu não vou poder provar para vocês se lá no infinito elas dão a mão e saem correndo, tá? Pra gente, no momento, aqui no plano onde eu desenhei, eu sei que retas paralelas caminham a mesma distância entre elas e jamais se encontram. Não tem intersecção. As retas que são concorrentes são aquelas que se interceptam, elas se cruzam e a possibilidade de uma reta cruzar com a outra é de um único ponto, que é essa figurinha que a gente tem aqui, ó. Uma reta, outra reta, o ponto de intersecção. Então essas são retas concorrentes. Só que quando essa reta ela vai inclinando, inclinando, inclinando e forma um ângulo de 90 graus, então formam, né, entre si um ângulo de 90 graus, essa reta concorrente é especial e recebe o nome de perpendicular. Ah, então reta perpendicular é uma reta concorrente, porém ela é especial porque ela forma um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Agora, desenhe uma reta em cima da outra reta. Todos os pontos da primeira são pontos da segunda também. Então, aqui eu tenho retas coincidentes. Quantas? Sei lá, a partir de duas. Desenhei uma, desenhei outra, mas não dá para saber se foi uma, duas, três, quatro, por quê? Elas têm todos os pontos coincidentes. Eu deveria, então, escrever o nome das retas. Aqui eu sei que tem duas, por quê? R é o nome da primeira, S é o nome da segunda. A gente tem 3 tracinhos aqui, tá vendo? Ó, 1, 2, 3. Esse é o símbolo de coincidente. Quer dizer, todos os pontos da reta R são pontos da reta S também. Ok? Bom, lógico que quando a gente tem a intersecção dessas retas, a gente vai criando regiões que a gente chama de regiões angulares, os nossos ângulos. Qual é o conceito de um ângulo? Ele é formado por duas semi-retas, lembra? Semi-reta começa no ponto de origem e vai para o infinito, para o lado que ela tiver que ir. E entre duas semi-retas, olha só, começou aqui e foi, sei lá para onde, né? Para a Lua. Começou aqui, sei lá, foi para Marte. Mas aqui, esse espaço formado, ele recebe o nome de ângulo. Esse ângulo aqui, se ele for, lembra das perpendiculares? Aqui eu tenho 90 graus. Se esse meu ângulo ele for menor que 90, estão vendo esse ângulo? Ele é menor que 90, porque o 90 chega aqui, ó. Ele é um ângulo agudo. E ele começa sempre aqui, tá? Ele começou aqui e parou aqui. Ele é menor que 90. Um ângulo agudo. Ele começou aqui e parou aqui. Ele é um ângulo de 90 graus, ele é um ângulo reto. Ele começou aqui e passou do 90. Ele é um ângulo obtuso. Se ele der a volta daqui até chegar lá e formar meia circunferência, eu vou chamar isso de ângulo raso, tá? A gente tem aí ângulo côncavo, porque o côncavo ele começa aqui, ele passa de 180. Aí a gente teria que falar sobre o que é côncavo e convexo. Então, a gente, sempre que vai medir um ângulo, a gente mede um ângulo
pelo seu lado menor do que 180 graus. E o ângulo pleno, ele é chamado de ângulo de uma volta, que ele forma, então, todo o contorno aqui. Lembrando que se aqui tem 90, mais 90, 180, mais 90, 270, mais 90, 360. Então, uma circunferência, que é todo esse trajeto, tem 360 graus. Graus, unidade de medida de ângulo, que foi feito de que maneira? A gente ouve falar que eles relacionaram o formato, né, da circunferência com o movimento da Terra em torno do Sol, né? E aí eles acreditavam que era circular, com 365 dias, e aí eles associaram esse movimento à medida do ângulo. Só que 365 era um número que não dividia por nada, né? Dividia por 5 e olhe lá. Eles chegaram a um sistema que é o sexagesimal, né? Contando 1 grau igual a 60 minutos, 1 minuto igual a 60 segundos. E aí, 360 é múltiplo desse 60. E é o que mais a gente conseguiu dividir. Divide por 2 dá 180, divide por 3 dá 120, divide por 4 dá 90, né? Eu posso dividir esses 360 por muitos números e conseguir, então, essa região que a gente chama de região angular, que pode ser um ângulo agudo, reto, obtuso, raso com meia volta e pleno ou de uma volta, que seria o de 360 graus. Tudo bem aí, gente? Então, eu acho que é alguma coisa que tem que ficar para vocês pensarem. É muito conceito, né? A gente veio desde o que era ponto, reta, plano. Retas concorrentes formam ângulos. Esses ângulos, de acordo com a sua medida, eles têm um nome. Então, vocês precisam primeiro administrar toda essa informação, para depois, então, a gente estudar especificamente o que eu posso tirar de uma reta, o que eu posso medir naquela reta, como é que eu posso trabalhar com um ângulo, como é que eles se comportam com relação às suas medidas, tá? Então, eu acho que a gente tem aí um bom tanto de conteúdo para vocês repensarem e continuarem lendo textos, procurando saber, porque a gente tem pequenos lances de teoria e aí vocês têm que depois, no final, amarrar tudo isso. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte inicial da geometria e que vocês retomem tudo isso para que num próximo encontro a gente possa falar sobre como se comportam esses ângulos, como eu posso fazer operações trabalhando com essas figuras. Já conhece o Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro em qualquer abastecimento ou consumo nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais.
A gente começa então falando um pouco, já que nós estamos ali com a palavra bioquímica, né, na cabeça, a gente vai falar sobre metabolismo e sobre esses primeiros tipos aí de reações que nós estamos vendo nessas imagens aí. Então é assim, ó, na bioquímica a gente vai ver muito disso, né? O que é uma reação anabólica e o que é uma reação catabólica, tá? Gente, reação anabólica ou anabolismo é quando acontece a junção, vamos dizer assim, né? Então, quando estão se formando moléculas, tá? Veja que a gente está vendo aqui nessa imagem da reação anabólica, aqui, ó, reação anabólica, energia com moléculas simples e a junção delas, as reações acontecendo até formar, moléculas complexas, tá certo? Grandes moléculas. Eu peguei moléculas simples aqui, houve a inserção, né, a utilização de energia para então ter a conformação de uma molécula complexa, muito mais, com uma estrutura muito maior. Isso é anabolismo, quando forma alguma coisa ou alguma substância mais complexa então. E reação catabólica ou catabolismo é quando acontece quebra. Então eu vou partir de uma molécula complexa, né, bastante grande, tá vendo aí pelo desenho, e aí essa reação acontece a quebra dessa molécula, produzindo energia e molécula simples. Tá vendo que é o contrário, né? A catabólica vai começar pela molécula complexa, quebra dessa molécula complexa, produzindo energia e moléculas mais simples, tá? Por que não é besteira a gente conversar sobre isso? Porque vários tipos de reações químicas que a gente vai ver, do tipo respiração, fotossíntese, a gente vai conversar sobre quebra de molécula, catabolismo e anabolismo para a formação de moléculas complexas, tá? Reação anabólica são reações onde acontece união ou junção de moléculas ali até formar uma molécula complexa. Então dá uma olhada aqui onde eu deixei uma seta e aí, na reação anabólica o que nós estamos vendo? Moléculas simples, certo? Moléculas mais simples, juntando, tendo auxílio de energia para então produzir moléculas complexas, tá certo? Estruturas moleculares maiores, tudo bem? A reação catabólica ou reação de catabolismo é quando acontece a quebra de uma molécula que já é complexa, muito grande. Vamos pensar numa molécula orgânica muito grande. A quebra dessa molécula vai gerar energia e molécula simples. Ela é uma reação contrária, tá? Vamos pensar em duas reações que vocês conhecem bastante assim na cabeça, tá? A reação de fotossíntese e a reação de respiração celular, tá? Já pra gente tentar pensar nessas duas situações. Se a gente fosse colocar aqui a reação de fotossíntese, o que acontece para realmente acontecer a fotossíntese ali, né? Para a planta fazer fotossíntese, ela precisa de gás carbônico e água, certo? E vai produzir C6H12O6, que seria glicose, e vai produzir gás oxigênio e vai produzir água também, certo? Veja que essa reação de fotossíntese que eu escrevi aí em cima para vocês, gás carbônico reagindo com água, logicamente a luz, a clorofila, enfim, vai produzir uma molécula complexa orgânica C6H12O6, que é a glicose, mais gás oxigênio, mais água, tá? Essa é uma reação anabólica, certo? Eu estou juntando moléculas simples aqui com a luminosidade, com energia solar e produzindo molécula complexa aqui, que é a glicose. É uma reação anabólica, certo? Se eu pensar o contrário, mais ou menos o contrário aí, que seria a respiração, eu estou partindo de uma molécula complexa, né? C6H12O6, que é glicose, mais gás oxigênio, e aí produzindo gás carbônico e água. Pensando ao contrário um pouquinho, eu estou partindo de uma molécula complexa, que é glicose, certo? E aí então produzindo gás carbônico e água. Aí eu tenho uma reação catabólica, tá? Então esqueçam aqui dessas setas agora, por favor.
Só para vocês não se confundirem com essa reação aí em cima da fotossíntese. Aqui ao lado, ó, nós temos reação anabólica, as palavrinhas aí, né? União, anabolismo, eu estou juntando substâncias mais simples e tornando algo complexo, no caso moléculas complexas, com auxílio da energia, tá? E a catabólica é ao contrário, estou partindo da quebra de uma molécula complexa, produzindo energia com isso, e moléculas mais simples ali, tá? Gente, então é isso. Se a gente falou de reações aí, catabólicas e anabólicas, né? Seriam, então, assim, base para a gente entender que toda matéria viva, ou melhor, né? Se a gente colocar matéria viva ou todo ser vivo, desculpa, apresenta moléculas e que elas são moléculas orgânicas também, né? E aí, então, a gente tem alguns átomos ali que juntos podem formar alguns tipos de moléculas orgânicas. Então, vamos dar uma olhada. Olha só, né? Quando eu junto carbono, hidrogênio e oxigênio, olha lá em cima. A gente pode ter formado ali, com essa junção de vários carbonos, hidrogênios e oxigênio, carboidratos e lipídios, tá? Carboidratos, já vamos entender aqui que carboidratos seriam, entre aspas, né? Bastante aspas aí, mas seriam os açúcares, tá? Bastante aspas ali. É que de uma forma muito mais coloquial a gente fala açúcar, tá? Mas no caso, o mais correto seria carboidrato. Lipídios, gente, são gorduras, tá? Então, quando a gente tem uma estrutura molecular onde tem carbono, hidrogênio e oxigênio, com variados números aí de carbono, hidrogênio e oxigênio, isso não vem ao caso nesse momento, a gente pode ter uma molécula orgânica de carboidrato ou de lipídio, tá? Ao lado aqui, ó, quando a gente tem junção de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, a gente tem ali formado um aminoácido, e que esse aminoácido, fazendo ligações peptídicas, que a gente chama, né, várias ligações de vários aminoácidos, forma então proteína, tá? Então tem carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, então a gente ali tem proteína sendo formada, tá certo? Pessoal, aminoácido, só para vocês lembrarem, seria a menor estrutura de uma proteína. Se eu quebrar uma proteína em vários pedaços, teremos vários aminoácidos ali, tá? E aí, então, quando a gente tem carbono, hidrogênio, oxigênio e fósforo, tá vendo? Esse outro átomo aqui é identificado pela letra P, que é o fósforo. A gente tem ali formado o ácido nucleico, que pode ser do tipo RNA ou pode ser do tipo DNA, que a gente vai conversar, tá? Então, veja que esses átomos, juntando ali, formando moléculas orgânicas, a gente tem essas moléculas orgânicas estruturando um ser vivo. Qualquer que seja, desde uma bactéria até mamíferos do reino animalia, tá bom? Bom, dentro dessa ideia que eu acabei de construir aqui com vocês nesse momento, o que seriam os componentes inorgânicos e orgânicos, né? Por que a gente fala molécula orgânica, molécula inorgânica, enfim. Então, os componentes inorgânicos seriam, assim, átomos de carbonos, mas que não seriam eles os principais constituintes. Então, um exemplo aqui para vocês, né? Se eu falar assim, gás carbônico tem carbono, tem oxigênio, mas não é uma molécula orgânica, certo? Porque, na verdade, não tem o hidrogênio junto, tá certo? Quais seriam os exemplos aí de componentes inorgânicos que a gente conversa bastante a fim de falar questões aí de vestibular? Água e sais minerais, tá? Então, ali vai ser o nosso foco, será então a água e os sais minerais como componente inorgânico, tá? Então, a molécula H2O, por exemplo, e os sais minerais, que aí tem vários tipos, né, moleculares que a gente vai conversar. E aí, os componentes orgânicos, a gente tem estruturas moleculares ali já faladas, né, um pouquinho no começo dessa aula. Então, quais seriam os componentes orgânicos? Os carboidratos, as proteínas, os lipídios, os ácidos nucleicos e as vitaminas, que dentro dessa aula a gente vai abranger um pouquinho delas também, tá bom? Falando um pouquinho sobre água, tá? Vamos lá falar um pouquinho sobre essa molécula bastante importante aí para nós, tá?
Bom, é um composto mais abundante na matéria viva. Qualquer ser vivo tem uma quantidade de água, mas obviamente a gente entende que vai variar conforme a espécie. Na verdade, dentro de uma mesma espécie, dependendo da idade daquele ser vivo, até se a gente pensar em corpo humano, a quantidade de água vai variar no corpo, né? Então, se a gente considerar pelo menos uma pessoa idosa e com uma pessoa mais nova, mais jovem, a quantidade de água no tecido, nos órgãos de uma pessoa idosa é bem menor do que uma pessoa mais jovem, né? A gente consegue ter dentro de uma mesma espécie a variação da quantidade de água naquele corpo, por exemplo, no corpo humano. Entre espécies diferentes, com certeza vai variar a quantidade de água também. Mas o importante é a gente saber que é um tipo de molécula que está em qualquer ser vivo, tá? É uma molécula polar, né? Dentro aí da química, ela é considerada como uma molécula polar, né? E aí a gente tem essa estrutura química sendo mostrada aqui ao lado, né? Onde a molécula da água é formada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio, e com toda essa estrutura química aí apresentada, mostrando polaridade, tá certo? Bom, gente, quando a gente fala de água, a importância está aqui. Quais as funções da água em vários aspectos, tá? Primeira coisa é que até professor de química também fala a mesma coisa que eu vou falar agora, que a água ela é considerada como um solvente universal, né? Então, por que solvente universal? Porque, na verdade, ela consegue dissolver a maior parte das substâncias na natureza. A maior parte, não todas as substâncias, né? Então, voltando talvez a ideia aí até lá no 6º ano, ou depender ao 9º ano, quando você fez essas séries aí, esses anos, a gente fala sobre solvente universal como isso, né? Se eu consigo pegar sal e a água consegue dissolver, e outros compostos a água dissolve, mas existem compostos que são apolares, no caso, tipo óleos, que a água não dissolve, certo? Então ela é categorizada como solvente universal por conseguir dissolver a maior parte das substâncias, mas não todas as substâncias que existem, tá? A água também no nosso corpo, ela faz um tremendo de um controle de temperatura corpórea, né? Então, se a gente pensar no corpo humano, especificamente nos organismos que são homeotérmicos, né, que controlam a temperatura corpórea, existem vários mecanismos de controle, mas já que nós, mamíferos, temos várias glândulas, e uma delas, né, a sudorípara, a glândula sudorípara, ela libera uma quantidade de água que fica sobre a nossa pele, e aí então consegue controlar a temperatura interna do nosso corpo. Tá? Então o suor, ele tá, a função ali do suor é realmente controle térmico do nosso corpo, tá? Além disso, a água ela é um meio ali para facilitar reações químicas, né? E aí reações químicas não só laboratoriais, mas a gente pode pensar reações químicas no ser vivo, dentro do corpo humano, tá? Então a água ela realmente consegue fazer ali uma função, né, tanto no citoplasma de uma célula ou fora da célula, entre uma célula e outra no tecido, a fim de que auxilie ali reações acontecer, né? Tanto que a gente está falando ali, né, a gente acabou de falar no começo da aula, a reação de respiração celular, a reação de fotossíntese numa planta, ela consegue, então a água é um meio aí de um facilitador de uma reação química, tá? E aí então também, quando a gente fala de equilíbrio de concentração de meio, um meio mais concentrado, um meio menos concentrado, a gente fala sobre osmose, tá? Então osmose, gente, seria o transporte efetivamente de água. Tá? Então o corpo perder água para o meio ou ganhar água do meio, né? Esse controle hídrico, essa movimentação de água que acontece nas nossas células, em células de qualquer ser vivo, a gente chama então de osmose, tá certo? O que está sendo mostrado aqui, ó, nessa imagem na lateral, tá? Isso que está acontecendo, desse ganho ou perda de molécula de água ali dentro de um copo, pensando que esse copo, por exemplo, tem moléculas de açúcar ali. Então vamos pensar que a água é o solvente.
e que o açúcar seria o soluto ali, né? Como se fosse também um sal ali, tá? E aí esse pintadinho aqui no meio, essa membrana que está desenhada no meio do copo aí, seria uma membrana semipermeável, por exemplo, membrana plasmática, tá? E aí essa questão de ganhar e perder água, a água passar de um meio para o outro, né? Então um controle feito por osmose. Perceba que nesse primeiro copo aqui, ó, que eu vou circular para vocês, tem bastante molécula de água aqui, que está mostrado em pretinho aqui para vocês, ó, seria H2O, e o que tá para vocês em verdinho ou azul, não sei, é açúcar. Então, de um lado do copo está muito concentrado em açúcar, e desse outro lado aqui a maior concentração é de água. Então essa água facilmente passa pela membrana semipermeável e vai então, ó, ficar nesse outro lado do copo, diluindo um pouco daquele açúcar que está ali, tá? Isso que está acontecendo, da água passar pela membrana, porque ela está muito mais em maior quantidade de um lado do copo e menor quantidade do outro, portanto essa água passa para o outro lado do copo e dilui um pouco daquele açúcar, a gente chama de osmose, tá? Então, gente, osmose realmente é transporte de água, não é transporte do açúcar, não é transporte do sal, não é transporte de soluto, é transporte do solvente água, tá? Vamos lá, tem mais funções aqui para a gente conversar, né? Então, a gente está vendo função de tensão superficial e capilaridade. Olha só essa imagem mostrando que num tubo muito fino, né, essa água consegue, por adesão a esse tubo e por coesão das moléculas, elas conseguirem realmente fazer uma ligação com ligação de hidrogênio ali, né? Uma estrutura molecular em que essa água consegue subir por vasos, vamos pensar assim, com diâmetros muito pequenos, né? Gente, capilaridade, a gente está vendo nessa imagem aí, ao lado, mostrando, por exemplo, num laboratório, por capilar, por algo muito fininho, por um tubo muito fino, mas se a gente for transportar a ideia de capilaridade para biologia, vamos dizer assim, né, para uma situação mais comum, a gente fala como que acontece então a subida de água e até os sais minerais, né? Mas vamos pensar na água numa planta, numa árvore. Como que essa água sai da raiz de uma árvore e chega a uma altura N, né? Na verdade, que pode ser uma altura gigante de uma árvore muito grande, e essa água chega até a última folha, né? Por quê? Por conta da capilaridade. A gente sabe que nas plantas que têm vasos condutores, então vamos pensar numa angiosperma, numa árvore bastante grande, ou numa gimnosperma, numa sequoia muito grande, muito alta, ela tem ali xilema e tem floema, né? Não sei se vocês se lembram muito bem desses vasos condutores, mas o xilema é um vaso condutor com um diâmetro muito pequeno, assim, e é o vaso condutor que leva água e sais minerais até a última folha, né? Por capilaridade. Porque essa molécula da água, ela consegue aderir ao vaso condutor, né, ao xilema, e as moléculas, elas se juntam a ponto de conseguir subir contra a gravidade, tá? Só consegue efetivamente fazer isso porque ela tem essa capacidade de capilaridade, tá? Além disso, a gente está vendo aqui ao lado a tensão superficial que a água tem. E aí a gente fala dessa coesão das moléculas, ou desculpa, né, dos átomos que formam a molécula da água se aderirem a ponto de ter uma conformidade molecular com essa característica, né, de ter essa facilidade de observação de uma tensão superficial, tá? Essa imagem aqui, a gente está vendo tensão superficial acontecendo, mas também a gente pode pensar naquela, quando a gente vê um lago com água bastante assim parada, sem movimento, e aí um mosquito, né, ou um inseto consegue então mostrar a tensão superficial da água, né? Ele não vai afundar, vamos dizer assim, naquela água. Ele consegue meio que ficar deslizando por cima da água, tá? É um exemplo também de tensão superficial, dessa característica que a água tem também, tá?
Então, sobre água, a gente vê essas características, veja só, que dentro disso que eu falei para vocês, tanto tensão quanto capilaridade, a gente vê essas características de adesão e coesão, né? Adesão é a capacidade de ligar uma molécula se liga a outra, e a coesão é a ligação entre moléculas da água, né? Ela consegue ter uma conformidade também, e aí ela consegue ter essa capacidade ou essa característica de ligação entre uma molécula e outra, tá certo?